Bom sábado, bom dia. Vamos aguardar a primeira pessoa a se conectar conosco. E aí vamos começar a nossa live da Escola Sabatina. Estou aqui aguardando. Amigos, opa, já tem gente na live. Bom dia, Silvana, tudo bem? Ulisses, você ficou dormindo em casa, meu filho. A esposa trabalhando e você dormindo em casa. Ela me contou. Seu sogro está aqui te esperando, viu? Paulo, um abraço a você, um abraço a Juliana. Que bom que nós estamos juntos. Eu já estava com saudade dessas lives. Não é verdade, não. Isso dá uma angústia que você não imagina. Eu até descobri que a minha tosse não é alérgica, é nervosa desse negócio de live. Não é fácil, mas que bom que você está. Já estamos com 20 pessoas. Hoje tem até o Alex aqui conosco. Olha aí, o Alex hoje acordou cedo, rapaz. André, Felipe, irmã Marli, um abraço à senhora, irmão Marcelo. Que Deus os abençoe. E é bom nós estarmos juntos para adorar a Deus neste sábado. Eu vou falando agora e vou explicando, e nós vamos repetir isso algumas vezes. Nós vamos começar uma série de transmissões agora. Começando hoje, neste sábado, e nós vamos longe. Enquanto tiver alguém deste lado para nos assistir, nós estaremos do lado de cá fazendo uma live. Daqui a pouco eu explico o visual para vocês, muitos conhecem este visual, alguns estão achando estranho este visual, mas eu já explico para você. Nossas lives, tem um videozinho aí, tem até a minha foto no videozinho, está aparecendo aí, convidando você para participar das lives. As lives serão todos os dias de culto, sábado, domingo e quarta-feira, né? Às quartas-feiras nós vamos estudar agora, no primeiro momento, as bem-aventuranças. Eu acho que vale a pena você participar e convidar seus amigos. Então nós vamos pegar as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, e vamos particioná-la aí em 12 temas, 12 quartas-feiras, tá bom? Talvez termine, talvez acabe a quarentena e nós tenhamos que continuar num outro dia daí. Mas você não vai perder nada se você começar a assistir. Eu termino essas lives para você assistir os temas, tá bom? Segunda e sexta-feira nós estaremos fazendo uma live especial de assuntos bíblicos. E você é meu convidado, mas eu não quero que você venha sozinho. Venha com seu amigo, venha com seu irmão, venha com seu vizinho, convide pessoas, tá certo? Nós estamos num grande movimento para poder atender você. Eu estou hoje na igreja do Dr. Laurindo, tá? Os que são membros do Dr. Laurindo conhecem a igreja. Isso aqui é o tanque batismal, é o batistério. Eu estou aqui no púlpito, de onde eu prego para esta igreja. E aqui eu estou falando com você. Nós faremos as nossas lives aqui desta igreja. E há uma grande equipe trabalhando e eu já agradeço a eles, tá bom? O Wilson, o Júnior, o Branco, eles estão rodando aí horas, feriado em cima de fazer funcionar a live. Eu ainda estou com esse fone, ainda estamos fazendo o celular, porque estamos acertando os últimos detalhes para passarmos para uma câmera e fazermos uma transmissão que você merece. Mas as lives de segunda e sexta nós não faremos aqui da igreja, nós faremos de um local especial, provavelmente de minha casa, como fizemos as outras. E aí nós poderemos conversar, tá bom? Quero mandar um abraço também para a Yara, para a Adriana, pessoal da Bahia que entrou. Enquanto eu estou falando, eu não estou vendo os que estão entrando, mas agora que eu me concentrei aqui na tela para falar com os amigos, eu quero mandar um abraço a Yara, a Raquel, aqui essa é de Tatuí que entrou agora, Cirlei, a Fabi lá da Igreja do Ternura. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela resposta. Nós ficamos esta semana sem as lives, devido à Semana Santa. A Semana Santa termina hoje à noite, você vai assistir. Hoje pela manhã há um sermão também na Novo Tempo, que será feito pelo pastor Josanã. Nós estaremos neste canal pregando para você a partir das 10h45, tá bom? E você pode assistir conosco, depois ainda pegar um pedacinho da Novo Tempo, você fique à vontade. Vamos nos preparar. Essa live que eu faço é algo bem amador, você já percebeu, né? Eu não sou profissional, não entendo muito disso, o pessoal trabalha com equipamento para me ajudar. Então hoje nós vamos inclusive incluir música. Então se não sair tão perfeito quanto fica na Novo Tempo, você nos perdoe, nós não temos o equipamento da Novo Tempo, né?
Nós temos aqui os músicos da igreja, os cantores da igreja. Quem sabe um dia teremos um equipamento na igreja e nós faremos a transmissão que você merece. Estamos chegando a 70 pessoas, a 70 pontos já ligados na live. Obrigado, você se comprometeu comigo que participaria, que compartilharia as notícias, que avisaria os amigos, a família, convidaria a participar, isso é verdade. Depois de uma semana sem live, eu imaginei, nós vamos começar aquela live ali com 10 pessoas. Já estamos com mais de 70 pontos assistindo a live. Deus seja louvado. Um abraço. Ô Valdemir, como é que você está, meu velho? Tudo bem? Um abraço a você, ao pastor Jurandir, que está ligado aqui conosco, a Nádia. Que Deus abençoe a todos vocês. Não sei que horas hoje eu vou poder responder todos os abraços e cumprimentos que vocês nos mandam. Aqui em Tatuí, hoje pela manhã estava um friozinho gostoso. Eu não sei como é que está aí onde você mora. Mas se você puder mandar uma foto como é que está aí para nós, coloque aí nos comentários, mande uma foto. Você que está enrolado na coberta, morrendo de frio, vai com a coberta mesmo, ou tira uma foto você com a coberta, para que todos possam entender que mesmo com o frio, enrolado na coberta, você participa da adoração a Deus. Faz isso aí, tira uma foto, manda para a gente, coloca aí no grupo, nós vamos melhorar isso aí, daqui a pouco você vai ter um WhatsApp, um endereço da igreja para você mandar e a igreja responder você, e nós temos um contato direto com você. Por enquanto é o contato do pastor. Daqui uns dias será o contato da igreja, tá bom? Um abraço a Eva, a Fátima, pessoal da Bahia, esse pessoal é bacana, eles vêm junto mesmo, tá? E aí tem uma baiana dizendo que na Bahia está frio. A maioria quando lê isso aí não acredita, na Bahia não pode estar frio. Pois é, na Bahia há uma cidade que eu conheça, chamada Vitória da Conquista, que lá faz um friozinho gostoso, tá? E o Zeca, eu já falei para você que eu não gosto de careca, viu? Careca não entra no céu. O Zeca está dizendo que lá em São Luís do Maranhão está calor, mas não tem o que fazer, né, meu irmão? Aí no Maranhão é calor todo dia, o dia todo, o tempo todo. Para os que gostam de calor, minha esposa, por exemplo, ama um clima como esse. Eu agora estou feliz. Você que não gosta do frio, faça o seguinte, feche seus olhos, faça uma oração e peça perdão a Deus por não gostar do frio, tá bom? Frio é bênção, viu, irmão? Você que gosta só de calor, peça perdão a Deus. Diga assim, Senhor, eu gosto só de calor e preciso pedir perdão a Ti, porque é frio. Algumas coisas nós temos que combinar aqui. Primeira coisa, jaca não é fruta. Jaca é um castigo. Então, se você gosta de jaca, você pede perdão a Deus. Tenho aqui o Moisés, está comigo aqui essa manhã, está assustado porque ele gosta de jaca, mas ele vai orar pedindo perdão a Deus. Outra coisa, você que só gosta de calor, peça perdão a Deus também. Peça perdão a Deus, porque o bom é o frio. O William está me dizendo que Tararé não está frio. Pois é, se Tararé não está frio, desculpe o jeito que eu vou falar, azar o seu. Aqui está e está gostoso. Tá bom? Vamos orar então, vamos para a escola sabatina. Chega de conversa fiada. Já estamos com quase 85 pessoas. Ah, meu Deus do céu, 85 pontos na live. Porque num ponto, às vezes, tem 2, 3 pessoas assistindo. Tá bom? Vamos orar. Onde você está, feche seus olhos. Bondoso Deus, agora é a recapitulação do estudo da lição da escola sabatina. Ilumina a nossa mente, que o Espírito Santo fale e não o homem, e que ao ouvirmos a Tua voz possamos compreender e colocar em prática em nossa vida. Oramos por Jesus. Amém. Minha tosse não sarou, estou num tratamento sério, então você ainda tem um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Nós estamos na segunda lição desse trimestre, e essa lição está sendo maravilhosa, é uma lição sobre a Bíblia. Tá? E a segunda lição é a origem, a natureza da Bíblia. Nós estudamos um pouquinho sobre o processo da inspiração, o processo da revelação, a palavra escrita de Deus, um paralelo entre Jesus e as Escrituras e a fé necessária para compreendermos a Bíblia. Então vamos lá, abra a sua lição da escola sabatina, é importante que você tenha em mãos. Se você não está com a sua lição agora, você pode acessá-la na internet, mas você precisa estudar a lição. Irmão, amigo, sem a lição da escola sabatina, nós ficamos meio mancos. Lógico que a Bíblia é a palavra de Deus, eu quero tirar a Bíblia dessa comparação. A Bíblia é tudo. Se você ler aí a Bíblia 1 hora por dia, você está num excelente caminho. Porém, a lição da escola sabatina é um manual para ajudar você a entender a Bíblia. Então, você precisa ter a lição da escola sabatina.
É um comentário. Se você tem uma coleção, eu conheço pessoas que têm a coleção das lições guardadas. É um comentário bíblico excelente. Em vez de você ficar digitando ali para o pai dos sábios, sabe quem é o pai dos sábios hoje em dia? Antigamente a gente dizia que era o dicionário, né, a enciclopédia. O pai dos sábios é o Google. Então o indivíduo tem dúvida na Bíblia e digita www.google. Né, ali responde tudo. Gente, ali vem resposta que está contrária à palavra de Deus. Então o melhor lugar para você conseguir resposta, se você tem dúvidas, é na própria Bíblia. Segundo lugar, num bom comentário bíblico. E o melhor comentário bíblico que nós temos é a lição da Escola Sabatina. Lógico que não tem comentário de toda a Bíblia numa única lição. Mas o trimestre passado, um excelente comentário sobre Daniel. Então, tenha a sua lição. Vamos lá? Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, já que a nossa audiência da live ela é rotativa, nós vamos dia a dia, tema a tema. Eu prefiro assim quando recapitulamos a lição, tá bom? A origem e a natureza da Bíblia. O verso para memorizar, acompanhe, por favor. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus. É que tende vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. A Bíblia é a palavra de Deus, nós falamos isso no sábado passado. Você vai se lembrar disso. Alguns creem que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Portanto, pedaços da Bíblia são a palavra de Deus, alguns pedaços da Bíblia, alguns textos da Bíblia não são a palavra de Deus. Isso é uma crença muito conveniente. Por que conveniente? Porque eu quero essa crença para a minha vida. Jesus é meu Salvador, eu quero isso. Então, esse trecho é a palavra de Deus. Mas também na Bíblia diz que o sábado deve ser o dia de guarda, mas eu não quero guardar o sábado, portanto, esse não é a palavra de Deus. Mas há um outro trecho que diz que na Bíblia que Deus ouve as minhas orações. Então eu gosto que Deus ouça as minhas orações, portanto, isso é a palavra de Deus. Mas um outro trecho diz que eu devo conservar o meu corpo, não me envolver com bebida alcoólica, com o fumo, com as drogas, e eu não tenho, eu tenho um vício, eu quero manter meu vício. Então isso não é a palavra de Deus. Isso é muito conveniente, não é o correto, nós não cremos assim. Outros acreditam que a Bíblia se torna a palavra de Deus. É um livro comum. Isso aqui é um livro, como qualquer outro. Como aquela coleção famosa que os adolescentes leram muitos do Harry Potter. É um livro comum. Mas quando você faz uma oração, ele se transforma na palavra de Deus. Entenda, eu e você, nós não cremos assim. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Inclusive, o 1 Tessalonicenses 2,13 afirma isso. Ela é a palavra de Deus. Ela não se torna e não contém. Ela é. Então, do Gênesis ao Apocalipse, ela é a palavra de Deus. E a lição, na introdução, explica um pouquinho sobre isso. Sendo ela a palavra de Deus, nós precisamos olhar a Bíblia e interpretar a Bíblia com um olhar de fé. A lição faz uma ilustração interessante, dizendo que nós não podemos estudar matemática do modo como nós estudamos história. Nós não podemos estudar física do modo que você emprega para estudar a biologia. Os assuntos, eles são diferentes, eles precisam de uma abordagem de estudo diferente. Você não pode ler e estudar a Bíblia, e aqui eu volto a falar uma frase do Dr. Rodrigo, ele diz sempre, não leia a Bíblia. E é chocante isso, né? Não leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando você estuda a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, abordando a Bíblia, lendo a Bíblia, crendo que Deus, por exemplo, primeiro, que Deus existe. O ateu, ele lê a Bíblia como um livro comum, ele tira a existência de Deus, tudo que fala de Deus na Bíblia não vale. Então, você está estudando matemática com abordagem de educação física. Não tem como. Você precisa estudar a palavra de Deus com a abordagem correta, tá certo? Interpretando do modo correto. E aí nós partimos do primeiro ponto. Ela é a palavra de Deus e ela, quando compreendida, nos leva ao caminho da salvação. No domingo falou sobre a revelação divina da Bíblia. A Bíblia é a palavra revelada, é a comunicação verbal, isso está no segundo parágrafo. É a comunicação verbal direta entre Deus e seres humanos. Tá? A Bíblia tem autoridade divina, mas
nós precisamos considerar que quando a Bíblia foi escrita, existe o elemento humano, né? Deus revelando, o elemento humano escrevendo e o elemento humano interpretando. Mas o autor final, o autor total da Bíblia é Deus. E os escritos bíblicos, eles são úteis. Úteis para quê? Segundo Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz a utilidade da Bíblia. Eles são úteis para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem, o Filho de Deus, seja perfeito e perfeitamente treinado para toda boa obra. Então essa é a função da Bíblia, ela é me ensinar, corrigir, me educar na justiça para que eu cresça. Cresça espiritualmente, intelectualmente e socialmente. Pessoas que estudam a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus têm um casamento mais feliz, mais sólidos, têm relacionamento com filhos, pais, irmãos mais sólidos, melhores, mais organizados, têm uma vida espiritual pronta para receber Jesus, têm mais saúde. A Bíblia, mas não é só a leitura, você compreende? Não é só a leitura, é necessário o estudo e é necessário a prática daquilo que você tem estudado. A ideia bíblica, a palavra revelação, e ela aparece na Bíblia em diversas formas, conforme o último parágrafo, ela expressa a ideia de que algo que estava oculto foi revelado, se tornou conhecido, foi manifesto. Então é a vontade de Deus que estava oculta, estava na mente de Deus, agora foi revelada ao ser humano através da Bíblia. Isso não está na lição desta semana, falamos na semana passada, só para nós relembrarmos como nós fazemos como Deus fez para manter o relacionamento com o homem. O relacionamento inicial entre Deus e o homem não estava baseado na palavra escrita, porque conforme Gênesis, Deus vinha ao jardim e todos os dias, na viração do dia, ou seja, na hora do pôr do sol, ele conversava com o homem pessoalmente. Deixa eu abrir um parênteses aqui, me perdoem, eu quero mandar um abraço para a Luciana, que está assistindo a gente lá da Bélgica. Que Deus abençoe você, Luciana. Não sei se o Vinícius está junto, manda um abraço para o Vinícius também. Que Deus esteja com vocês, nossos irmãos lá na Bélgica também participando da live junto conosco nessa manhã. Voltando agora, desculpa, eu me empolguei, Tá, eu volto agora aqui então ao assunto que nós estávamos falando. O modo de Deus falar com o homem era através, olho no olho. Era assim que Deus falava com o homem. Deus ia ao jardim na viração do dia e chamava Adão, onde estás? E Adão vinha, em algum momento você já me viu pregar sobre isso, e ele vinha feliz da vida, dizendo, Senhor, hoje eu descobri um animal que tem um pescoço imenso, tantos metros de pescoço, hoje eu conheci um outro que tem esse pescoçudo, eu entendo que seja a girafa, e um outro que tem um nariz muito grande, umas orelhas imensas, eu acho que é o elefante, ele estava dando nome, ali ele falava com Deus, era uma alegria, até que vem o pecado, resumindo, e agora Deus chega na viração do dia e fala, Adão, onde estás? Ele disse, olha, eu estava com medo, e eu estava nu e eu me escondi. Quem disse que você estava nu e se escondeu? Por que você se escondeu? Quem disse para você? Você comeu do fruto da árvore. Aí começou o pecado. Daquele momento em diante, o pecado causa uma barreira, uma separação entre nós e Deus. E agora nós não conseguimos mais ver Deus. E agora o homem continuou escutando a voz de Deus. Aí Noé escuta a voz de Deus. Enoque escuta a voz de Deus. Abraão escuta a voz de Deus. Moisés escuta a voz de Deus. Só que chega um momento, você vai ver isso em Êxodo capítulo 20, em que o povo desesperado diz a Deus o seguinte, Senhor, nós não queremos mais que o Senhor fale conosco, fale Moisés, porque se o Senhor falar, nós vamos morrer. E daquele momento em diante, Deus não pode mais falar com o homem. Então não pode mais ver o homem, não pode mais falar com o homem não pode ver Deus, o homem não pode ouvir Deus. E agora, como faz? Parece que toda a comunicação foi cortada. Deus então provê a Bíblia, a palavra escrita, revela a palavra escrita. Por quê? Eu gosto dessa frase que eu ouvi uma vez e guardei no meu coração. A Bíblia é a última tentativa de Deus para manter o relacionamento com o homem, para manter a comunicação com o homem. Nós podemos falar com Deus através
da oração, mas Deus fala conosco de várias maneiras e uma das principais através da sua palavra. Vamos na segunda-feira falar um pouquinho sobre o processo da inspiração. A inspiração é um pouquinho mais complicado para entendermos do que a revelação. A revelação é Deus revelando a sua vontade, a sua palavra e usando instrumentos humanos. Só que quando passa por instrumentos humanos, a coisa fica meio confusa. Por isso o processo da inspiração, ele é um pouquinho mais difícil, mas volto à introdução da lição. Você não pode estudar matemática com a técnica de estudar educação física. Você não pode ler a Bíblia partindo de um pressuposto de que Deus não existe, por exemplo, ou sem fé. E a lição vai falar disso na quinta-feira. É necessário que você parta de um pressuposto da fé e do amor de Deus por você e pelo cuidado especial. Deus usa uma linguagem. Ele revela a sua vontade através de uma linguagem. E a sua linguagem é uma linguagem humana. Deus usa seres humanos, usou seres humanos. Mais ou menos 40 pessoas, num período de mais ou menos 1.500 anos, com duas línguas principais e uma terceira, bem secundária, né, que é o aramaico, o hebraico no Antigo Testamento, o grego no Novo Testamento. Homens muito cultos, homens extremamente humildes, 40 pessoas, 1.500 anos, um processo longo, culturas próprias. Então, quando Deus está revelando a sua palavra, o processo de revelar a palavra ao homem chama-se revelação, o processo de receber a revelação chama-se inspiração. E as Escrituras foram inspiradas pelo próprio Deus. E quando você lê a Bíblia, às vezes você encontra coisas que não te interessam. Por exemplo, você vai ler ali sobre, quando você lê o livro de Crônicas, e fulano era filho de Ciclano, era filho de Beltrano. Por que está na Bíblia? Bom, em algum momento foi necessário para o povo de Deus, e Deus então revelou, e homens inspirados escreveram a revelação. A Bíblia não é uma cópia, a Bíblia ela é inspiração. E nem tudo foi inspirado de modo sobrenatural. Quando fala em inspiração, geralmente nós pensamos em algo sobrenatural. Inspiração é um fenômeno que toma conta, o indivíduo, ele vê luzes, ele vê anjos. Não é desta forma que a inspiração acontece. Existem trechos da Bíblia inspirados em que o profeta sente fora do corpo, como Paulo, tem uma visão especial, como outros profetas. Mas tem também a inspiração feita, por exemplo, em Josué capítulo 10 e Lucas capítulo 1, onde o indivíduo vai fazer uma pesquisa de algo que já havia sido revelado e inspirado, ou inspirado e revelado, para dali escrever aquilo que ele gostaria de escrever, inspirado por Deus, revelado a sua palavra. Isso não tira méritos, tá bom? Não é porque ele fez uma pesquisa que aquilo não é inspirado por Deus, não tem valor, então apaga tudo, não tem mais. Não, o ato dele ter pesquisado também é muito importante. Mas Deus é o autor, a Bíblia aponta para isso, Deus é o autor, mas ela foi escrita por mãos humanas. Se você tem a lição da escola sabatina com o comentário, no comentário de segunda-feira, no comentário de Ellen White, para você que está nos assistindo e você não é adventista, Ellen White é a profetisa da Igreja Adventista, é uma doutrina bíblica que nós adventistas defendemos. Se você acompanhar nossas lives segunda e sexta, você vai estudar esse tema em algum momento, tá bom? No processo de inspiração, algumas frases que eu marquei e gostaria de falar para você do texto de Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 21. A Bíblia foi escrita por homens inspirados, preste atenção, mas não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Esta é a humanidade. Deus, como escritor, não se acha representado. Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia em palavras lógica ou retórica. Os escritores da Bíblia foram instrumentos de Deus, não a sua pena. E isso, às vezes, é difícil de entender no que diz respeito à inspiração, porque é a visão humana, é como o homem vê. E ele descreve dentro da sua realidade, dentro da sua cultura. Deixe-me falar um pouquinho da nossa primeira live. A primeira live que nós fizemos foi sobre o texto Lança teu pão sobre as águas. Talvez isso aqui te ajude a entender um pouquinho a inspiração. Eu vou resumir o máximo possível, porque foi uma live, fazer dentro da outra não vai dar tempo. Lança teu pão
sobre as águas. E alguns traduzem esse texto dizendo que lança teu pão sobre as águas, trate com bondade aquele que é pobre e um dia isso volta para você. Mas na realidade é um ato de fé que acontecia, você tem que entender a cultura. O pai, ele plantava, colhia e ele pegava o trigo, a cevada e fazia pão e ele dava quantidade. Não tinha armazém para buscar, ele guardava em casa. E o trigo ia diminuindo, a cevada ia diminuindo. E aí então a mãe procurava, dizia, olha, eu preciso de mais trigo, as crianças estão com fome. Ele dizia, olha, nós vamos passar a comer uma vez por dia, não 2 vezes. Entenda outra coisa, nós estamos acostumados a 3 refeições, eles estavam habituados a 2 refeições. Então, vamos passar a comer uma única refeição. E aí eles continuam comendo, continuam participando, e o trigo vai diminuindo, e as crianças estão com fome, e a criança chora, e etc. E agora vem novamente a esposa e diz, querido, eu preciso de mais trigo. E ele diz o seguinte, não tem mais trigo, inclusive nós vamos passar a comer dia sim, dia não. Agora você imagina as crianças olhando para o pai, e o pai tem um saco de trigo guardado, onde ele tira um pouquinho dia sim, dia não, e ali eles comem. E no restante do tempo aquilo fica guardado. Ele fica guardando aquele trigo porque ele precisa esperar a chuva, e quando a chuva cai no tempo certo, ele lança o trigo sobre as águas para que ele brote, ele cresce. E ele colhendo, ele tem então alimento para o filho da próxima temporada. Naquele momento, os filhos olham, vem o pai guardando, e eles sentem até tristeza, por que ele está guardando alimento se eu preciso de alimento? E agora vem esse ato de fé descrito, lança teu pão sobre as águas. Lança a semente, o que deveria ser pão para as crianças, o que deveria ser alimento para os filhos, você lança sobre as águas e no devido tempo você vai poder colher. Você percebe que se você não conhece a cultura, se você não pesquisa sobre a cultura, você vai olhar a inspiração desse texto, a revelação desse texto, a inspiração do profeta e vai dizer o seguinte, o que ele está falando? Ele está falando sobre eu dar dinheiro para os pobres para um dia ficar rico. Não, a cultura ali ensina-nos outra coisa. Está dizendo que você tem que ter fé em Deus e lançar o pão, a semente, mesmo que sua família passe fome, porque vai voltar alimento para eles. Você entende que a inspiração, o processo de inspiração, é a ideia divina, mas a linguagem, ela é humana. A inspiração não atua nas palavras do homem, nem nas suas expressões, atua no próprio homem. Quando Deus está revelando, a inspiração não atua escreve agora essa letra. Não. Aí é com um tio, põe um tio. Aí é C cedilha, não. É na mente humana, é na ideia humana, então o profeta inspirado, ele escreve a palavra revelada. Terça-feira, a palavra escrita de Deus. Deus diz a Moisés, escreve estas palavras. A revelação de Deus, por que ela deveria, ou foi aconselhado, ou foi dado a ordem, né? E qual é a grande vantagem, pergunta a lição, da revelação ser escrita. A revelação originalmente ela era oral. Você ouve, conta. Só que mesmo sendo extremamente cuidadosos como os judeus eram, há um ditado real que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Para que isso não ocorresse, Deus então pediu que as palavras fossem escritas. E começando com Moisés, as palavras foram anotadas, foram escritas, levando em conta a inspiração, onde o profeta usa a sua ideia, a sua cultura, as suas palavras para escrever aquilo que Deus está revelando para ele. Um outro ponto importante sobre a necessidade da palavra escrita é para que nós não venhamos a nos esquecer. Está escrito, está gravado, então nós não temos desculpa para dizer, puxa, eu me esqueci, eu não sabia. São tantas coisas para lembrar, são tantas coisas que me falam que eu não me lembrei, não me atentei para isso. Não, a palavra está escrita. É só você ir ali, olhar, ler e aprender. Um outro detalhe é que não há várias ideias, várias doutrinas e vários ensinamentos. Existe uma única ideia, a ideia de Deus. Existe uma única doutrina, ou ela em várias crenças dentro da Bíblia. E existe um único ensinamento, que é o ensinamento bíblico. Não tem como eu dizer assim, olha, eu quero desta forma. Não, eu quero daquela forma. Não, eu gosto daquela forma. Não, é o que está escrito na palavra de Deus. Talvez você esteja perguntando, mas então por que tantas igrejas? Por que tantas formas de definir a palavra de Deus? Se a palavra de Deus é única, está escrita para o meu ensinamento, para o meu aprendizado, e está ali, é aquilo ali.
Não tem como acrescentar, não tem como tirar. E por que então tantas igrejas? Deixe-me fazer uma breve ilustração. Digamos que na Bíblia esteja escrito azul. Sim? Um texto lá. Eu estou imaginando, é uma ilustração. Tá bom? A Bíblia diz azul. Mas eu olho e digo assim, azul. Eu não gosto de azul. Azul é a cor do céu, eu não gosto de azul. Eu gosto de verde, que verde é a esperança. Então, onde estava escrito azul, eu escrevo, porque eu gosto, verde. E ali eu venho lendo o texto, tal, onde está azul. Eu leio azul, mas ensino para toda a congregação que é verde. Alguém olha ali o azul e diz, eu não gosto de azul, azul é a cor do céu. Mas eu não gosto desse negócio de verde esperança. Eu gosto de amarelo, que é a cor do ouro. Então eu vou ensinar amarelo. E ali onde está escrito azul, alguém ensina verde, este ensina amarelo. Alguém olha e diz assim, eu não gosto de azul. Mas também não gosto de verde, também não gosto de amarelo, eu gosto de vermelho, que é o sacrifício de Cristo. Então onde está escrito azul, ele ensina vermelho, alguém ensina verde, alguém ensina amarelo. Você precisa se prender ao que está escrito na Bíblia, não ao que é ensinado. Tudo que eu falar para você, em alguma live, ou pessoalmente, ou por telefone, ou em vídeo gravado, abra a Bíblia, pesquise na Bíblia. E se eu estiver diferente da Bíblia, nunca mais me ouça. E me faça um favor, me avise que eu sou um mentiroso e avise as pessoas que você conhece que eu sou mentiroso. Agora, se eu estou falando conforme a Bíblia, dê crédito, porque a Bíblia, não eu, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, por que tem tantas pessoas, cada uma ensinando de um jeito, e alguém quer dizer assim, não, mas está tudo certo. Se a Bíblia diz azul, verde não está certo. Se a Bíblia diz azul, vermelho não está certo. Mas vermelho é bonito, eu não discuto isso com você. Eu só estou dizendo que não está certo. Se a Bíblia diz azul, amarelo não está certo. É bonito o amarelo, mas não está certo. O certo é o que está na palavra de Deus. Analise se o que estão te ensinando é o que está escrito na palavra. Analise. E creia sempre na palavra de Deus. Na parte de quarta-feira, há um paralelo interessante entre Cristo e as Escrituras. Cristo se tornou homem no tempo e espaço, né? Porque Jesus viveu num lugar específico, viveu ali na Judéia. Esse fato não anula a divindade, ali é feito um paralelo, então a lição faz um paralelo com a Bíblia. A Bíblia também não é condicionada ao tempo. Alguns querem dizer, não, a Bíblia não serve para mim, porque a Bíblia é para o passado, a Bíblia é para o povo judeu. Não é. O Novo Testamento todinho, ele foi escrito pós-judeus como nação, todo não, a partir de Atos, não como nação única de Deus. O Evangelho é levado para os gentios, eu e você somos gentios, talvez tenha algum judeu me assistindo, você é judeu, a palavra de Deus é para você, mas é para mim que não sou judeu, que sou um gentio. A Bíblia não tem um tempo específico. Ela é para todos, em todos os tempos, até que Jesus volte e as palavras sejam cumpridas. Jesus desceu ao nível humano. Jesus veio à terra, se tornou homem, mas não perdeu a sua natureza divina. Sofreu com 4.000 anos de degeneração, sem pecado. E a Bíblia também. Ela não é uma linguagem sobre-humana, não é uma linguagem perfeita, que a pessoa, que todos entendam a mesma coisa, mas é a palavra de Deus. E até com suas limitações, ela consegue nos expressar o que Deus gostaria que nós entendêssemos. Quando eu falo em limitações, deixe-me dar um exemplo. Você lê um milagre no evangelho, ele diz um número, você lê em outro evangelho, ele diz outro número. E aí fica a dúvida, qual dos dois? Alguém está mentindo aqui, pastor. Alguém está mentindo. Está vendo como a Bíblia é toda errada? Deixe-me dizer uma coisa a você. Se você descrever o que você está vendo agora, descreva o que você está vendo. Você vai descrever a tela de um celular, de um computador, de um tablet, você vai descrever a televisão, que alguns estão ligando a televisão, eu estou até na televisão, ficando famoso. Você vai descrever a sua casa, o seu quarto, a sua sala, é o que você vai descrever.
Se eu for descrever o que eu estou vendo, eu estou vendo um celular à minha frente, os bancos da igreja quase vazios, alguns irmãos que vão participar da adoração presentes aqui, a igreja meio apagada, toda uma gambiarra, que nós somos craque aqui em fazer uma gambiarra para preparar o programa, é o que eu estou vendo. Quem de nós dois está mentindo? Eu ou você? Eu não estou descrevendo seu quarto, eu sou mentiroso? Você não está descrevendo a igreja, você só consegue escrever isso aqui, ó. Você é mentiroso? Não, pastor. É verdade, ninguém está mentindo. É ponto de vista. Aquele que está ao lado de Jesus, quando ele realiza um milagre, ele vê o milagre de uma forma. O apóstolo que estava a 10 metros de Jesus vê outra forma. Aquele que está em frente a Jesus, quando ele fala, ouve a frase de um jeito. Aquele que ouviu contado por alguém, ouviu a frase um pouco diferente. Mas isso não muda a doutrina da salvação. Isso não muda a vontade de Deus. Ela tem diferenças. Mas o essencial, que é a minha e a sua salvação, está expresso na palavra de Deus. E quinta-feira, hoje eu acho que eu falei rápido demais, não foi? Deu 20 minutos de lição. É bom que sobra mais para o culto, tá bom? Apesar que nós vamos dar um intervalo entre escola sabatina e culto, tá? Eu estou vendo aqui a irmã Sandra Licheski, está no Chile ainda, irmã? Deus tenha misericórdia, se estiver, traz para o Brasil, tá bom? Um abraço à irmã também. Hoje, se ela estiver no Chile, tem gente no Chile, tem gente na Bélgica, no Brasil, nos 4 cantos do Brasil. Estamos ficando chique, hein? Puxa vida. Quinta-feira, vamos lá? Nós não estamos aqui para ficar chique, nós estamos aqui para estudar a lição da escola sabatina. Quinta-feira, compreendendo a Bíblia pela fé. Irmãos, que lição fantástica. Cada um gosta de uma parte, né? É igual o nariz, cada um tem o seu. Mas a lição de quinta-feira, compreendendo a Bíblia pela fé. Hebreus 11, versos 3 e 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário aquele que dele se aproxima, creia que ele existe e que dá boas coisas àqueles que precisam. Talvez a sua tradução diz, é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé, vou repetir, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que dele se aproxima, de Deus se aproxima, creia. 2 coisas. 1, Deus existe. Pastor, eu não creio que Deus existe. Então, portanto, você não tem fé, não tem como agradar a Deus, não tem como se relacionar com Deus. Pastor, eu creio que Deus existe e creio mais. Eu creio que Ele dá boas coisas para os que pedem. Sim, você está partindo da essência da fé. Você pode se aproximar de Deus através da oração e através do estudo da sua palavra, e Deus há de falar com você. Mas isso parte de fé. No segundo parágrafo de quinta-feira diz o seguinte: na mesma linha que um bom músico toca bem uma música, quando ele não apenas domina as habilidades técnicas que o ajudam a tocar no instrumento, mas quando ele demonstra amor pela música, pelo compositor e pelo instrumento. O indivíduo toca muito bem um piano, mas quando ele gosta da música, ele gosta do que ele está fazendo, aí ele toca com... Mesma coisa quando você estuda a Bíblia. Quando você chega com fé, quando você ama o autor da Bíblia. Porque se você lê a Bíblia ou estuda a Bíblia como um livro que vai lhe trazer recompensas ou castigos, você não está se relacionando com o autor da Bíblia, e o autor é Deus. Você precisa se aproximar com fé, acreditando que Deus te ama, acreditando que nesta palavra Deus transmitiu para o ser humano o conhecimento necessário para a salvação. Eu e você precisamos acreditar que tudo que eu preciso para a salvação está aqui. Ela aponta para Jesus, Jesus é o Salvador. Eu sou salvo por Jesus Cristo. A Bíblia não salva, quem salva é Jesus, mas ela me aponta para Jesus. E eu preciso dela, eu necessito dela, e necessito acreditar que nela está estabelecida a palavra de Deus, a verdade para a minha e para a sua salvação. Quando você for ler a Bíblia, entenda que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você deve fazer com fé, acreditando. Você deve acreditar que o Deus da história está envolvido na minha e na sua história. Ele tanto está envolvido que ele saiu do céu, deixou as mansões celestiais e veio à terra, nasceu, viveu, cresceu, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, prepara um lugar e virá me buscar. O momento em que nós vivemos aponta para um final iminente. As trevas estão tomando conta do nosso planeta em todos os aspectos e formas. Essa pandemia tem nos feito pensar muito como será o amanhã. E muitos estão assustados e angustiados.
A Bíblia tem trazido a mim e trará também a você momentos de paz e tranquilidade, momentos de certeza de que Deus ama você. Se você tiver um tempinho, eu nas minhas visitas li em várias casas o Salmo 121. O Salmo 121 ele é fantástico. Você conhece, você já deve ter lido muitas vezes, você já deve ter ouvido. E quando eu fui visitar, agora eu vou ter que mudar o Salmo, porque quando eu for ler na sua casa, o que eu iria falar sobre o Salmo 121 eu acabei de dizer agora. Mas o Salmo 121 é o menor trecho da Bíblia com o maior número de afirmações que Deus guarda você. São 6 ou 7, depende da tradução, em 8 versos. A frase, o Senhor te guarda. Se você tem fé e crê na palavra de Deus, você está tranquilo, porque há um trecho na palavra de Deus, de 8 versos, no Salmo 121, que diz, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. De onde vem o socorro? No momento do Covid-19, de onde vem? E aí ele mesmo responde, salmista, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E depois ele afirma várias vezes, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te incomoda de dia, a lua não te incomoda de noite. O Senhor te guarda de todo o mal, o Senhor guarda a tua alma, o Senhor guarda a tua saída, o Senhor guarda a tua entrada, de agora para sempre. Se você tem a Bíblia, se você crê na Bíblia, presta atenção, você fica tranquilo, porque Deus fala com você. Nós vamos encerrar essa lição, mas eu quero encerrar essa lição com a certeza de que a palavra de Deus, ela é o essencial para você. Nós vamos encerrar a lição hoje de um modo diferente. Tá? Nós estamos aqui nos adaptando ainda para a realidade. Não saia da live. Nós estávamos com 120 pessoas da live e vocês fugiram. Não fujam. Nós queremos dar um presente para você. Uma das coisas que eu mais sinto falta nesses dias é o louvor. Nós temos pregado, mas eu não canto. Você sabe que se eu cantar, todos fogem. Então nós não temos tido a música. Hoje nós nos adaptamos aqui para ter a música. E depois da música eu vou fazer uma oração encerrando a lição da Escola Sabatina. Daremos um intervalo de 20 minutos e começaremos então com o culto de adoração. Não será o louvor que você está acostumado. Você que é membro aqui do Dr. Laurindo, não é o louvor que você está acostumado. Você que é membro da igreja do Ternura, você que é membro da igreja da Vila Angélica, não é esse o louvor. Do Lírio, não é esse o louvor. O louvor que nós estamos acostumados, o louvor ao vivo, é gostoso, é bonito. Hoje vai ser um pouquinho diferente, mas é especial. Nós vamos cantar nesse momento. Venham aqui. Tá? Você vai escutar um louvor especial ao Senhor nesse momento. Enquanto eles cantam, se você conhecer, cante também. Pastor, mas vou cantar em casa. Cante em casa. Eu vou sair, depois eu volto para fazer a oração final. Cante em casa. Eu não conheço o hino. Ouça. Confie. Deus ama você. Ele cuida de você. Ele vai salvar você. Vamos ouvir? Vamos cantar juntos? Que Deus esteja ao seu lado.
Não é bom saber que Deus continua cuidando de você? Não é bom saber que o seu amor não tem limites? Não é bom saber que ao lado dele nós encontraremos paz? A vontade dele está aqui. Fique nos braços de Jesus. Fique tranquilo quando vier o medo, quando vier a insegurança. Jesus está voltando. Feche seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus. Obrigado pela lição da Escola Sabatina. Obrigado por estes irmãos queridos que participaram. Obrigado pela música que nós ouvimos. Obrigado pela letra da música que nos traz segurança. Obrigado por todos que estão envolvidos neste momento para que a adoração chegue a cada celular, a cada tablet, a cada computador. Permita-nos continuar adorando neste sábado e em todos os dias de nossa vida. Esteja agindo, Senhor, em nossa mente para que possamos amar mais a Tua palavra e estudá-la mais a cada dia. Fique conosco nos momentos de adoração que se seguem por Jesus. Amém. Você agora vai descansar um pouquinho, 15 minutos. Daqui a pouco nós voltamos com o culto de adoração e louvor, com mais surpresa para você, tá bom? Que Deus abençoe. Feliz sábado a todos.